Olá pessoal, atendendo aí a pedidos de uma aluna que ficou em dúvida em uma questão da revisão do segundo bimestre, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês o que é uma mistura, o que é uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea e o que são fases. Então, mistura é quando você tem duas ou mais substâncias juntas em um mesmo recipiente. Por exemplo, se eu pegar um copo e colocar água e açúcar, eu tenho um sistema. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias distintas, diferentes. Eu tenho a água e tenho o açúcar, que na química nós chamamos de sacarose. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos um recipiente com água mais açúcar. Nesse segundo exemplo, nós também temos um sistema. Ele é formado por quais substâncias? Óleo, que fica em cima porque é menos denso, e a água, que fica embaixo. Duas substâncias. E, lógico que isso forma um sistema. Aqui no terceiro exemplo, nós temos água com gás. Então aqui nós temos três exemplos de sistemas: água mais açúcar, água mais óleo, água com gás. O que acontece? Esse primeiro sistema, ele é homogêneo. Por que é homogêneo? A gente chama o sistema de homogêneo quando ele tem uma única fase. Quando você não consegue distinguir uma substância da outra. E esse sistema, ele só apresenta um estado físico. Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar apenas a água. O açúcar, ele está presente, mas você não consegue identificar, porque ele está dissolvido na água. Então, a gente diz que essa mistura entre água e açúcar é um sistema homogêneo. Só tem uma fase. Que fase é essa? A fase líquida da água. Nesse exemplo 2, nós já temos um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu consigo distinguir as duas substâncias desse sistema, que é o óleo e a água. Nós temos duas fases aqui: a fase líquida do óleo e a fase líquida da água. Todo sistema que apresentar dois ou mais fases, eu chamo de sistema heterogêneo. No exemplo 3, nós temos também um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho duas fases aqui. Eu tenho a fase líquida da água e tenho a fase líquida do gás, ou gasosa do gás. Duas fases. Água no estado líquido e o gás, logicamente, no estado gasoso. Então, como eu consigo perceber e distinguir a água no estado líquido e o gás no estado gasoso, eu digo que esse sistema é heterogêneo, porque ele tem mais de uma fase, no caso ele tem duas. Então, toda vez que um sistema for formado por duas fases ou mais, eu chamo esse sistema de heterogêneo. Toda vez que um sistema for formado por uma única fase, eu chamo esse sistema de homogêneo. Ok? Aí a gente vai aqui para o exercício, onde a aluna ficou em dúvida sobre a questão 8. Ela diz assim: observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Então, se a gente descer aqui, a gente vai ter
No sistema 1 aqui, ele é formado por quais substâncias? Óleo, água e gelo. A gente observa que o óleo fica aqui em cima, o gelo está aqui e a água está aqui. Eu tenho quantas fases aqui? Você vai ter que saber quantas fases tem aqui nesse sistema 1. Então, eu tenho uma fase líquida do óleo, eu tenho uma fase sólida do gelo, que é a água no estado sólido, né? E tenho uma fase líquida da água. Então, eu consigo distinguir 3 fases aqui. Uma líquida do óleo, uma sólida do gelo e uma líquida da água. Automaticamente, o sistema 1 ele tem 3 fases. Agora vocês vão usar a imaginação de vocês e o que compreenderam para saber quantas fases tem no sistema 2 e quantas fases tem no sistema 3. E assim responder a questão 8. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado pela atenção.